O que você precisa lembrar do primeiro filme para poder assistir Five Nights at Freddy 2? E já vou pedir desculpa pela voz de sono, porque esse filme estreia dia 4 de dezembro, mas a cabine dele aqui na minha cidade foi dia 3. Então tô tendo que gravar o vídeo de madrugada do dia 3 pro dia 4, mas não vou falhar com vocês. Vou trazer aqui os pontos mais importantes que você precisa lembrar de Five Nights at Freddy 1 para poder assistir Five Nights at Freddy 2. Então já vai deixando seu like, hein, porque eu tô me esforçando para esse vídeo. Então vamos relembrar a premissa do primeiro filme. No primeiro filme de Five Nights at Freddy, Mike Schmitz é um segurança atormentado pelo desaparecimento do irmão na infância, aceita trabalhar nas madrugadas da abandonada Fred Fazbear Pizza enquanto tenta manter a guarda da sua irmã mais nova, a Abby. Lá ele descobre que os animatrônicos do restaurante estão possuídos pelos espíritos de crianças assassinadas pelo William Afton, o verdadeiro culpado pelo sequestro do seu irmão e pai de Vanessa, a policial que tenta ajudá-lo. A Abby, que consegue interagir com espíritos, acaba criando laços com os animatrônicos, o que faz com que eles deixem de atacar Mike. No confronto final, Afton é traído e aprisionado pelos próprios animatrônicos dentro da fantasia de Spring Bonnie, enquanto Mike e Abby conseguem escapar deixando Fred em silêncio, pelo menos por enquanto. Eu sempre vou voltar! Agora, aprofundando um pouquinho mais do que você precisa saber do primeiro filme para assistir esse. Quando criança, o irmãozinho do Mike foi sequestrado em um parque. Esse trauma afeta ele a vida toda. Ele cuida sozinho da irmã pequena Abby, que é muito especial, sensível, imaginativa e capaz de interagir com amigos invisíveis. A Abby consegue ver os espíritos das crianças dentro dos animatrônicos. William Afton é o vilão do primeiro filme. Ele é o sequestrador de crianças. Ele matou as crianças que agora habitam os animatrônicos. Ele trabalhava na Fred's, usava sua fantasia de Spring Bonnie para cometer os crimes. No final do primeiro filme, ele é derrotado e acaba falecendo dentro da sua roupa. Os animatrônicos são ambíguos. No primeiro filme, eles atacam Mike, depois formam um laço com a Abby, mas não são maus, são espíritos confusos, manipuláveis. A Vanessa, policial, sabe tudo desde o início. Ela tenta ajudar Mike, mas também carrega culpa por ser filho de Afton. No final, ela é ferida e sobrevive, mas fica emocionalmente destruída. E antes da gente continuar, vou te pedir uma gentileza, deixa o like nesse vídeo, porque isso me ajuda demais. E se você estiver gostando do conteúdo, clique em me seguir, porque isso vai me ajudar demais também. Outra coisa que eu preciso falar é que o pós-créditos do primeiro filme é extremamente descartável, não serve nada pra trama do segundo filme, é triste. Não, hoje não. Desculpa. Já disse, é só ler o sinal. E parece uma coisa boba, mas de fato essa cena contradiz um detalhe do segundo filme que eu não vou dar spoilers aqui, mas mostra uma produção meio preguiçosa, manja? Agora, sem dar spoilers, vamos falar sobre os pontos fortes e os pontos fracos desse novo filme. Ai, não. E eu já vou começar meio pesado aqui, não me leve a mal, não me cancele, mas o primeiro grande problema que esse filme tem é a Piper Rubio, que é a Abby, a atriz que faz a Abby. Sinceramente, ela nunca foi uma atriz excelente, mas no primeiro filme ela era muito mais novinha, então a gente tem desculpa para ela não atuar tão bem. Mas agora ela tá mais velha e a atuação dela é ruim, sem nenhuma carga emocional. Parece que ela tá lendo o roteiro. Infelizmente, ela é a protagonista e a atuação deixa muito a desejar. Uma outra coisa bem ruim é o núcleo dos adultos. Os adultos se comportam igual crianças, nem adolescentes, crianças. Eles não têm profundidade emocional, a trama deles não faz sentido nenhum. Tem um caso de um professor que faz bullying pesado com uma aluna e todo mundo parece achar isso muito normal. São adultos que têm vergonha de falar que estão indo para encontro. Os adultos parecem ser mais infantis do que os adolescentes no filme, sabe? E pra mim isso é um exemplo muito grande de má escrita. E novamente, eu não vou dar spoilers aqui, mas a figura vilã do filme tem motivações muito fortes, mas suas emoções são muito mal desenvolvidas. Tem uma personagem que ela poderia ter uma relação muito melhor, mas fica só no superficial. E eu não sei se isso aqui é um ponto fraco, mas o filme depende muito de nostalgia. Há momentos que funcionam apenas pra quem conhece a lore do jogo.
E a história parece uma barata tonta, não sabe pra onde ir sem isso. Claro que um filme de FNAF tem que depender de FNAF, mas uma obra tem que falar por si só. Se alguém não conhece o jogo, ela tem que poder entender melhor as referências. Pelo menos deveria. E pra finalizar as partes ruins pra depois a gente ir pras boas, tem muita coisa no roteiro que é sem coerência. O personagem sabe usar coisas sem nenhuma explicação. Tem uma hora que um personagem usa uma coisa que afasta os animatrônicos e não tem nenhum motivo pra ele saber que isso afastaria. Tem uma hora que um personagem que acabou de aparecer entrega um item que é justamente o item que vai ajudar em determinada quest. Sabe, o filme trata a gente igual idiota em alguns momentos. E agora vamos pros pontos positivos. Pra onde vocês vão fugir? Ainda não acabei com vocês. Eu gostei mais desse filme do que o primeiro. Ele é mais intenso, ele é mais assustador e eu acho que a trama funciona melhor. O filme entrega um terror mais eficiente, com uma atmosfera mais pesada. Os jumpscares funcionam mesmo quando eles são previsíveis, e isso é uma coisa muito boa. A ambientação é bem mais imersiva e as sequências tensas são bem mais construídas. O filme tem muita referência nostálgica, tem a presença de animatrônicos tanto novos quanto antigos. A figura vilã desse filme é melhor construída do que o vilão do último filme. E essa figura vilã tem aparições bem desconfortáveis e a figura dela é muito marcante. Na verdade, essa figura vilã é o maior acerto do filme. Ela é bem feita, os efeitos especiais dela realmente são bem maneiros. Eu achei os animatrônicos desse filme também bem mais realistas, os cenários são mais detalhados e sombrios, e onde acontece a principal trama de terror desse filme é bem mais bem feita do que onde acontece a trama de terror do primeiro filme. E de fato, FNAF 2 prende mais a atenção que o seu antecessor. E como eu falei nos pontos negativos, se você for fã mesmo da obra, você tem um prato cheio, porque você vai ver muita coisa maneira. Então sim, apesar dos pontos negativos, eu achei FNAF 2 melhor do que FNAF 1. Porém, eu sou obrigado a dar um pequenino semi-spoiler aqui. E vai ser importante eu falar o que eu vou falar para não atrapalhar a sua experiência no filme. Não vou falar nada de forma muito direta, mas tô te avisando que é um mini spoiler. Preparado? O filme termina com um ar que vai ter uma continuação. E essa continuação parece que vai conversar mais com o final do primeiro filme do que com o final desse filme. Na verdade, a impressão que eu tenho é que FNAF 2 para a trilogia FNAF é meio inútil. Porque dá pra ver que as coisas que aconteceram nesse filme poderiam ser simplesmente ignoradas ou explicadas rapidamente. Claro que isso não tira a experiência de assistir o filme, ficar lá suas 1 hora e 44 minutos no cinema tendo um bom momento, mas o final é meio que um soco no saco. E o filme, de certa forma, tem 2 pós-créditos. Um pós-créditos com cenas e outro pós-créditos com som. Mas não esquece de deixar seu like e me fala, você vai ver esse filme no cinema? Vai esperar sair na Netflix, Paramount, sei lá o quê? Ou vai dar uma de Jack Sparrow?